Boa noite. Nesta segunda-feira se comemoram 35 anos do Dia Nacional da Consciência Negra. Apesar das políticas e programas implementados para combater a pobreza pelos mais diferentes governos, o Brasil continua a ter diferenças gritantes entre a população. O brasileiro disputa vagas no mercado de trabalho, nas escolas e nas universidades. E além das dificuldades encontradas normalmente, negros e pardos, que representam metade da população, ainda sofrem com o preconceito. O entrevistado desta noite do Roda Viva é o artista plástico Emanuel Araújo, diretor do Museu Afro Brasil, uma iniciativa inédita voltada para contar e resgatar a história dos negros no país. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que em 2003 o Brasil possuía uma população de aproximadamente 174 milhões de pessoas, sendo 82 milhões, ou 47%, de negras ou pardas. O entrevistado do programa, Emanuel Araújo, tem uma história de relação com a cultura e o desenvolvimento do negro no Brasil. 20 de novembro comemora a Consciência Negra. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares e símbolo da resistência negra contra a escravidão, assassinado em novembro de 1695. Historicamente, as práticas culturais como a religião, música e dança, entre outras, sofreram influência negra e têm pouca exposição. Desde a abolição da escravidão em 1988, os negros conquistaram muitos direitos, mas a diferença de oportunidades continua presente nos dias atuais. A população negra recebe salários médios menores que os brancos. O rendimento médio de uma família negra é menor que o de uma família branca. Negros e pardos começam no mercado de trabalho mais cedo, passam menos tempo na escola e o analfabetismo entre eles é o dobro do que entre os brancos. A taxa de desemprego também é maior entre os negros. As mulheres negras ocupam os piores postos de trabalho e recebem os menores salários. Em 2003, o governo criou a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A missão? Estabelecer iniciativas contra as desigualdades raciais no país. O escultor baiano Emanuel Araújo tem forte ligação com a cultura negra no Brasil. Teve sua primeira exposição individual aos 19 anos. Foi diretor do Museu de Arte da Bahia, professor de artes gráficas e escultura nos Estados Unidos e editor de livros importantes como A Mão Afro-Brasileira, um levantamento da contribuição do negro para a cultura nacional. Emanuel Araújo ficou por 10 anos na direção da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Durante o período, restaurou o prédio, organizou grandes exposições no local e aumentou o número médio de visitas por mês. Apontado como perfeccionista por muitos, sofreu um infarto em 1997 e parou de fumar. Emanuel Araújo completou 66 anos no último dia 15. Para entrevistar o diretor do Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo, nós convidamos Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor, coordenador de literatura do Museu Afro Brasil. Demétrio Magnoli, geógrafo, editor do jornal Mundo, Geografia e Política. Dulce Maria Pereira, embaixadora e presidente da Interfórum Global. Lígia Ferreira, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretora do Centro de Línguas da mesma universidade. César Job, colunista do jornal O Estado de São Paulo e apresentador do programa Planeta Cidade da TV Cultura. E Fábio Cipriano, repórter e crítico de arte do jornal Folha de São Paulo, professor do curso de jornalismo da PUC de São Paulo. Nós também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando com seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 0 operadora 11 30 3677 1310, 3677 1310 ou fax 3677 1311. Pela internet você acessa o site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva e aí manda o seu e-mail. Boa noite, Manuel. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem. Queria começar direto ao ponto seguinte. Diante da situação de preconceito e de injustiça indiscutível que negros e pardos vivem no Brasil, funciona adotar políticas e práticas de afirmação que são semelhantes às que existem nos Estados Unidos? Olha, há 2 anos, eu acho, 2 anos e pouco, 3 anos, eu estava justamente nos Estados Unidos, estava em Nova York, e exatamente estava no auge da questão das políticas, as ações afirmativas. E elas tinham, e portanto, as ações afirmativas, mais as questões de cota, estavam exatamente sendo, naquele momento, discutido no Supremo, né? E o único voto do Supremo contra era justamente de um negro,
que tinha exatamente usado o sistema de cotas, né, na universidade, ele se formou em Direito. E ele achava que ele tinha sempre um complexo de inferioridade por essa questão. Eu falei com um amigo meu, que é um crítico de arte, George Nelson Preston, que é um crítico de arte história da arte africana, que também entrou na universidade ou passou para essa universidade. Hoje é professor catedrático, doutor dessa universidade da City University. Ele também tinha usado esse sistema, né? Quer dizer, então, essa discussão é uma discussão muito complexa, né? Agora, o que vale para os Estados Unidos não vale para o Brasil, eu acho, né? Eu acho que os Estados Unidos pensou sempre na questão da educação, quer dizer, a questão da religião protestante, na hora que você tem que, para chegar ao Deus, você tem que ler a Bíblia, e ninguém lê a Bíblia se não sabe ler, não é? Quer dizer, então, o que difere completamente da nossa formação religiosa, né, católica, que adotou todo um outro sistema de incorporar o negro como esse elemento que pudesse ser até que difundiria toda a questão católica e catolicista. Quer dizer, pelos próprios discursos do Padre Antônio Vieira, você vê o que ele é bastante claro, e ele, de uma certa forma, é o começo do sincretismo, né? Porque ele, quando diz, num sermão no Recôncavo da Bahia, ele fala que aquelas contas, ele diz, digo para as mulheres negras, essas contas que trazeis nos peitos e nos braços são contas dos rosários, e as do pulso e as do coração são de Deus, porque se é escravo aqui, para se ganhar o reino do céu. Então, é toda uma outra mecânica, né? Quer dizer, uma mecânica completamente diferente da americana, quer dizer... Mas né? na qual você acha que o remédio de lá funciona aqui? Você acha que o remédio de lá funciona aqui? Eu acho que o remédio daqui tem que ser um outro remédio. Nós temos uma diferença, hein? Não é. Hein? O que estamos fazendo recentemente é copiando. Não estamos copiando. Eu acho que estamos tentando chegar próximo a uma questão americana, né? Num país que é absolutamente diferente dos Estados Unidos, né? Quer dizer, o que se está querendo é sanar esse enorme vazio, né? Criado por uma sociedade impiedosa, né? Que não tenha dúvida que é escravocrata mesmo. Não se resolveu até hoje a questão da escravatura. Eu quero que você entenda que eu sou um artista, eu não sou um antropólogo nem sociólogo, eu sou um artista que me meti nessa causa por uma questão, até para os Estados Unidos, porque quando eu fui convidado para os Estados Unidos para ser professor visitante de uma universidade, dessa universidade, da Keele University, eu ali comecei a ter a consciência que a gente aqui no Brasil não tem. Porque realmente, e aquela universidade era uma universidade formada por judeus, a primeira universidade era de 1800 e pouco, de Nova York, foi formada por judeus e hoje é uma universidade aberta, vamos dizer, pública e aberta. Então, eu acho que, é claro que a diferença lá, há uma diferença, eu sempre disse isso lá nos Estados Unidos, que havia uma diferença do ódio, né? De um certo rancor. Mas os Estados Unidos, nem todo ele é escravocrata, o norte não foi. Foi o sul, né? Aqui foi o norte e foi o sul. Então, é diferente. Aqui era rico, era miliardário o país no século XVII, século XVIII, século XIX. Os Estados Unidos não existia. Ele existia como uma nação que começava apenas. 500 mil escravos foram para os Estados Unidos, aqui foram 6 ou 7 milhões. Há uma diferença se for partir para essa questão estatística muito grave. Nos Estados Unidos não há emprego doméstico, né? Eu sou convidado de um amigo que mora na 62, entre Park e Madison, num apartamento de um andar e não tem empregado doméstico. Quer dizer, não existe essa história, não existe elevador de serviço. Elevador de serviço é elevador de serviço mesmo, para descer e tal. Então, há uma diferença enorme aqui no Brasil para comparar os Estados Unidos. As ações não são as mesmas ações. O que eu acho que as ações afirmativas são feitas agora, nesse momento,
por sorte, aliás, diga-se passagem, para se resolver a questão dessa desigualdade que existe no Brasil, que é grave, é muito grave. Há uma questão de inconsciência nacional. Quer dizer, é uma inconsciência e não se faz nada. Quer dizer... É sobre essa questão aí, porque o senhor tem uma frase que eu assino embaixo, que é a seguinte: a escravidão é um fato doloroso, um holocausto no qual estamos todos envolvidos. E não é uma frase qualquer, né? Quando o senhor diz estamos todos envolvidos, o senhor está dizendo é um fato que atinge a sociedade brasileira, não os negros. E é sobre isso que eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós hoje estamos comemorando o Dia da Consciência Negra, né? o Dia da Morte de Zumbi. E nas últimas décadas houve todo um processo de construção histórica do 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra, que foi um processo que envolveu, inclusive através de textos oficiais e oficiosos, a criação do mito de Palmares, né? Inclusive uma visão edênica de Palmares, como se Palmares fosse um lugar de igualdade, né? Que lutasse contra a opressão branca, como se Palmares não fosse conflitivo, como se não houvessem escravos em Palmares, e haviam, né? Enfim, se construiu um mito do negro lutando pela liberdade contra o branco, lutando pela escravidão, um mito bipolar, né? Ao mesmo tempo, nesse processo, houve uma narrativa sobre o 13 de maio, né? Que é uma narrativa que diz basicamente o seguinte: o 13 de maio é um dia alienado, é um fracasso. Aliás, uma expressão que o senhor usou numa entrevista. Mas o 13 de maio não é um dia, né? O 13 de maio veio depois de 10 anos do que, na minha opinião, é a primeira luta nacional, moderna do Estado-nação brasileiro, a primeira grande luta social, que envolveu brancos, negros, mulatos, onde ferroviários se recusaram a transportar escravos, onde jangadeiros se recusaram a transportar escravos, enfim, onde o país se mobilizou, brancos e negros, por um objetivo social, que era o fim da escravidão. Então eu pergunto, como o senhor vê esse jogo simbólico entre o 20 de novembro e o 13 de maio? Será que dizer que o 13 de maio é um fracasso, porque é o dia que a princesa Isabel assinou a lei, não é ocultar essa luta social que tem o sentido da sua frase: a escravidão é um fato doloroso, um holocausto no qual estamos todos envolvidos? Pois é, então é preciso que se diga o seguinte: eu sou contra o dia 20 de novembro da consciência negra, porque eu acho que não tem que ser consciência negra, tinha que ser consciência branca, né? Porque, na realidade, quem está fora de tudo isso são os negros. Não é o negro que tem que ter a consciência, é o branco que tem que ter. É quem manda, seja branco, seja lá o que for, né? É quem manda, que tem o poder, né? Quem pode... são os governantes que têm uma responsabilidade perante essa questão. Agora, por outro lado, quando eu falo do 13 de maio foi um fracasso, eu disse que foi um fracasso romântico, foi um processo romântico do qual os brancos novamente ganham a questão com Joaquim Nabuco, porque apesar de toda a sua relação afetiva e amorosa com os negros, ele não deixava de ser um senhor de engenho, um herdeiro de engenho, né? Um homem rico, poderoso, né? De uma grande família. Mas aquilo derrubou, né? O Império. Hein? Aquilo derrubou o Império. Pois é, mas aí não discute. Então, tá certo. Mas acontece que todos os outros negros foram para o beleléu, desapareceram. O próprio José do Patrocínio, que virou ridículo, virou Zé do Pato. O próprio Ângelo Agostini, que era o grande defensor da escravatura naquele momento, antes da escravidão, antes da 13 de maio, depois ele se volta contra, ele começa a fazer caricaturas jocosas e começa exatamente a criar toda uma questão muito mais favorável ao golpe militar, que viria a ser o 15 de novembro, porque é um golpe militar, é verdade? Porque todos eram monarquistas, inclusive. Então, agora, essa questão é tão dolorosa, quando eu digo, porque ela perpassa o século XX inteiro. Se você pensar
no Caldeirão de Zé Lourenço, no Crato, foi bombardeada aquela comunidade em 1912, eu acho, 1920, de avião. O primeiro ataque aéreo que existe no Brasil é contra aqueles pobres seguidores de um beato. Em detrimento de quem? A favor de quem? De meia dúzia de fazendeiros e latifundiários. Quer dizer, o Brasil sempre foi perverso nesse sentido. Aliás, o povo brasileiro sempre sofreu muito mais do que o povo americano. Agora, essa é uma questão que a gente tem que, de qualquer forma, resolver. Né? Resolver, eu acho, eu não sou político, como eu disse, não tenho poderes além do que de usar da memória e usar de um espelho que seja autoestima para quem frequenta aquele museu, ou seja, para dizer, escute, Teodoro Sampaio era negro, Zé do Patrocínio era negro, Luiz Gama, entende? Dizer, olha, tem pessoas que, apesar da escravidão, conseguiram ultrapassar a pedra do caminho. Então, eu acho que um pouco isso, né? Eu não sei se eu lhe respondi, mas eu acho que um pouco é essa questão que nós temos que resolver essa questão. E ela é urgente porque ela causa violência, as estatísticas são alarmantes, né? A gente, cada vez que se vê em programa de televisão, a periferia do Brasil é alarmante. Você vê em Salvador, o inchaço das cidades brasileiras é uma vergonha. É uma vergonha do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, de você deixar uma pessoa que não usa banheiro, que não tem o mínimo de condições. E não são só os negros, são todos os pobres. Né? Agora, atinge mais o negro? Atinge. Não tenha dúvida que atinge. E quantas vezes eu mesmo já fui atingido. E mesmo com toda a questão da personalidade que eu sou. Né? Manuel, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre dor e sobre a personalidade. Você é um mito para todos nós. A gente olha para você e nós vemos em você realmente esse homem extraordinariamente elegante, o artista impecável e universal, ao mesmo tempo um gestor extraordinariamente eficiente, um homem que transita por vários mundos. Como é a dor? Como é que você lida com a dor de ser um homem que, como negro, vive a mesma coisa que todos os outros homens negros quando você entra em uma loja e o segurança vai atrás de você, quando você chega com um carro com vários amigos e acham que você é o motorista e você é quem tem que estacionar, e ao mesmo tempo você mantém dignidade e generosidade. Como é que você lida com isso, como ser humano, como homem negro? Olha, isso é um aprendizado, né? Você tem que aprender a lidar com essa questão. Né? A primeira vez que alguém me chamou de negro foi em São Paulo. E eu achava muito engraçado, porque como eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Santa Marta da Purificação, que foi rica, muito rica desde o século XVII, e, portanto, o contingente de negros era muito grande em Santa Amaro, porque ali era a produção de açúcar, a região açucareira da Bahia, ou do Brasil, não é? E toda a nobreza do açúcar nasce em Santa Amaro, praticamente, né? Todos os barões do açúcar. Então, aquela região toda está, né? Quer dizer, tem um contingente negro enorme. E a gente, quer dizer, nessas cidades, nesses micro-organismos, nessas mini-sociedades, não existe essa diferença, quer dizer, porque na realidade já tinha se passado todo o Fausto do açúcar e todos aqueles grandes sobrados começavam já a ruir desde o meu tempo, quando eu estive lá por 18 anos, né, até 18 anos. Toda aquela coisa ruía, naturalmente, todos os bandeireiros de pinho e etc, etc, etc. Então, a gente aprende a lidar com a dor muito cedo. Esse amigo meu de São Paulo, que um dia me disse assim, você é o primeiro negro que entra na minha casa. Então, eu disse, o que você quer que eu faça? Então, né, ou se não no Rio de Janeiro, quando você vai num prédio, e eu frequento o Rio de Janeiro desde 65, e no Rio de Janeiro, que é até mais preconceituoso, mais preconceituoso do que São Paulo, quantas e quantas vezes
eu fui barrado no prédio, eu tinha entrado no prédio. O porteiro ligava para o apartamento e perguntava, o fulano de tal é para entrar pelo elevador social ou de serviço? Né? Quer dizer, isto acabou-se há pouco tempo, né? Essa lei aqui que não se faz preconceito em elevador social. Então, e quantas vezes também já moradores vieram atrás de mim. Quer dizer, então você lida isso porque isso está no seu sangue, lidar com um certo sarcasmo, com um certo cinismo, diria até, de lidar com essas questões, porque senão você vai ficar magoado a vida toda, né? Quer dizer, uma vez eu estava pintando numa rua Bélgica com um amigo meu, e visitando, e parei meu carro, e parou um carro da rota na frente da casa e perguntou, você mora aí? Você gritava, você mora aí? E eu não respondi. Eu digo, vou ser morto, mas não respondo. E desceu um senhor negro, um capitão, e de lá de dentro do carro gritavam, capitão, volte, volte, capitão. E o sujeito, e as pessoas não abriam a porta. E o capitão chegou perto de mim e virou e disse, o senhor mora aí? Eu digo, agora, capitão, o senhor está se dirigindo a um cidadão brasileiro. É estranho que o senhor, um negro, não saiba como se dirigir a um outro negro. Quer dizer, essas coisas você consegue lidar, né, um pouco porque você está treinado na vida para isso, né, para poder reagir a isso, mas que não consegue fazer isso. Voltamos num instante com o programa que tem hoje na plateia José Elito Ribeiro, secretário-geral da ODESCA, Organização para o Desenvolvimento Sociocultural da Comunidade Afrodescendente, Cecília Charlac, assessora de imprensa, da imprensa oficial do Estado de São Paulo, Carlos Alberto Degelo, presidente do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico, e Flávio Rossi, artista plástico. Estamos entrevistando esta noite, o Dia da Consciência Negra, o baiano Emanuel Araújo. O estado de São Paulo, segundo o levantamento de 2005 do IBGE, tem a maior população negra em números absolutos. São 12 milhões e 500 mil pessoas no estado, o equivalente à população de Angola. Mesmo assim, ainda são poucos os espaços para discutir a questão da cultura negra no Brasil. Na capital paulista, por iniciativa do artista plástico Emanuel Araújo, foi inaugurado em 2004 o Museu Afro-Brasil. O local no Parque do Ibirapuera, em pouco tempo, se transformou num arquivo sobre a cultura negra no país e num centro de estudos afro-brasileiros. No começo, o espaço contava com mais de 1.000 itens da coleção reunida pelo próprio diretor. Nesta segunda-feira, Dia da Consciência Negra, o museu apresentou uma réplica de um navio negreiro, usado para trazer os escravos para o Brasil. E formalizou também a doação da coleção de livros Biblioteca, Escravidão, Tráfico, Abolição, o maior acervo de obras originais dos séculos XIX e XX sobre a escravidão africana no Brasil. Emanuel, o que é que as pessoas vão encontrar no Museu Afro-Brasil? Bem, o museu é um resultado de muitos anos de trabalho, né? Começou em 87. Na realidade, o museu começou em 76. A minha primeira viagem aos Estados Unidos, quando eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano. E numa entrevista à organização que fazia toda essa viagem, eles me perguntaram a mim o que eu queria ver nos Estados Unidos. E eu comecei a falar, quero ver Paul Revere, quero ver o mobiliário americano, quero ver coisas que eu pudesse fazer uma ligação, porque ele já vinha ligado com essa questão barroca, até do neoclássico, da arte brasileira, né? E aí o interlocutor me disse, mas como? O senhor é artista, o senhor é diretor de museu, o senhor é arquiteto, enfim. Eu digo, olha, no Brasil costumamos ser tudo ao mesmo tempo, né? Bem, mas então, depois eu fui à África, fui ao festival, o segundo Festac da Nigéria, convidado por Clarivaldo Prado Valadares, que era o curador daquela exposição. E aí, de fato, me defrontei com a África. Aí eu fui à Costa do Marfim, à Nigéria, né? E foi muito interessante porque, naquele momento, eu achava que as raízes, nossas raízes, eram, de fato, brasileiras, entendeu? Muito mais do que africanas, no sentido de que eles não tinham nenhum conhecimento do fato histórico da escravidão.
E tinha, portanto, uma coisa interessante, que ainda era um bairro povoado pelos negros, pelos ex-escravos que voltaram, sobretudo no Patacho Aliança, que foi o último navio que saiu e ficou parado no meio do oceano por meses, por dias e dias e dias, e quando voltaram tal. E esse grupo ainda existia, alguns dessas pessoas sobreviventes saindo do Patacho Aliança. Então, o museu começou aí. Em 76, eu estive numa preparação do terceiro Festac em Dakar, e já era 87, e eu comecei a fazer um livro chamado A Mão Afro-Brasileira, que era justamente um levantamento de toda a memória de quem negro foi e quem negro era, né? Para fazer esse levantamento, ou seja, porque se pintores, escultores, ourives e passou por mim um documento muito interessante, que era um documento chamado As Fortíssimas Festas, que festejou Santa Maria da Purificação em 1700 e tal, não lembro a data, que era o casamento de Dona Maria. Santa Maria levou 15 dias festejando e tal. Num desses dias, e nessa relação, havia uma descrição do rei de Congo. E dizia, portanto, que o rei de Congo era patrocinado pela Corporação dos Ourives. Então, onde se deduzia que todos os ourives eram negros, né? Depois tem o decreto de 1600, que proíbe que negros e mulatos e índios façam qualquer coisa de arte, de ourivesaria e tal. Essas bulas que Portugal manda para cá e que ninguém respeita. E, sobretudo, se usa o subterrâneo para fazer com que essa produção continue até a hora que Pombal manda destruir todas as oficinas de ourive do Rio de Janeiro, Pernambuco, de Recife e Salvador. Bem, então começou assim, em 87, depois da Pinacoteca, quando eu dirigi a Pinacoteca, eu incluí vários artistas negros que são importantes no acervo do museu. E daí fiz outras exposições e livros, como Negro de Corpo e Alma, foi feito na época dos 500 anos, como Os Herdeiros da Noite, que era uma forma de falar de Cruz e Souza, sobretudo do poema do Emparedado, que é o texto mais extraordinário que eu acho da língua portuguesa, de que alguém está sendo emparedado, né, e ele está gritando, pode ser lá um africano, ser artista e tal, tal. Então, começou assim o museu. Bem, o museu hoje é uma realidade desde 2004, com o decreto que foi criado. E o museu é um museu de memória, de história e que eu chamo de ancestralidade. Ou seja, tem uma linha... Desculpa te interromper. Justamente estava dizendo isso e eu me lembrei de uma entrevista que você deu há cerca de 10 anos ao Jornal da Tarde, dizendo que justamente durante a sua gestão na Pinacoteca você havia transformado o 20 de novembro numa tradição. Mas a gente sabe, a gente que acompanha o seu trabalho, que você também tem um carinho especial pelo 13 de maio, que eu acho que inclusive você já fez algumas festas, inclusive no próprio museu, acho que ano passado a gente esteve lá. Eu acho que mais do que uma tradição e mais do que também fruto de uma convicção sua pessoal, me parece que essa foi uma estratégia, 20 de novembro, agora 13 de maio no Museu Afro-Brasil, de você também atrair um público que você dizia que era um público que não era muito usual estar presente nos museus, que é o público negro. Então, eu gostaria que você falasse disso, o que você vem observando hoje nessa trajetória toda, desde a Pinacoteca, hoje no Museu Afro-Brasil, como é que está sendo essa presença, como é que os negros chegam, nós negros, aliás, nós brasileiros, porque o Museu Afro-Brasil tem esse nome maravilhoso, porque é um museu de inclusão, né? Eu acho que essa é a sua proposta, mas o que você tem notado de diferente, se você nota alguma evolução desse público negro, do público paulistano de modo geral, e se vocês têm recolhido depoimentos para que isso também faça parte de uma memória do museu. Eu, na realidade, ainda não deu para colher todos os depoimentos de pessoas que deixam o seu depoimento no livro de presença, mas, olha, é uma presença que eu diria extraordinária. Hoje, por exemplo, teve mais de 3 mil pessoas no museu. Normalmente o museu tem, entre escolas públicas e tal, sobretudo estrangeiros, uma média de 1.200 pessoas, né? No final de semana, sábado e domingo, chega a 2.000 pessoas até, um verdadeiro tal.
Então, mudou muito nesse sentido, sobretudo porque mudou para a escola pública, entendeu? Então, e também para as famílias negras que vêm do interior com o seu converscotezinho para visitar o museu e para se ver. Quer dizer, é um museu que, por isso que eu digo, não é um museu, claro, tem um lado dele que é, digamos, é comovente, né? Que é o lado do navio. Eu faço questão de alguns depoimentos que são terríveis, né? E se as pessoas sentem essa dor, é bom que sintam. E depois o museu abre para uma memória de todas as pessoas que foram importantes, que são importantes. E nós estamos fazendo agora um novo momento do museu, que é exatamente uma questão da música, que a gente não utiliza, digamos, a música. Agora, Mas, desculpa. O museu foi criado por um decreto da gestão anterior da Marta Suplicy, mas foi recentemente revogado com a alegação de que ele era inconstitucional. Eu queria que você falasse, de fato, o museu é inconstitucional e se, desculpa, antes de você responder, se o atual governo está dando uma maneira de dar sustentabilidade a esse museu, se eles alegam, então, que é inconstitucional. Foi pensado se criar um OCIP, né? Nós tínhamos uma associação de amigos do museu, que se transformou numa associação do Museu Afro-Brasil. Essa OCIP foi criada e foi publicada tempo atrás, só que embaixo vinha a revogação do museu, ou seja, o museu deixava de existir e passava a existir a associação do Museu Afro-Brasil. A revogação dizia que o museu é inconstitucional porque não se pode criar museus sem estabelecer certas premissas de cargos e salários, de concurso público e tal. Mas é muito interessante porque o Brasil tem essa ambiguidade, é um país imensamente ambíguo, porque São Paulo, o município de São Paulo tem um cargo de um museólogo. Né? Quer dizer, então, você estabelecer que é inconstitucional, foi criado por um decreto-lei e não um decreto-lei municipal, é uma coisa duvidosa, porque o Brasil está cheio de coisas inconstitucionais. Há quanto tempo não se faz concurso público? Há quanto tempo você tem nesse país, não se tem planos de cargos e salários, e etc, etc. Quer dizer, então, hoje você contrata um funcionário com um prestador de serviço, né? Quer dizer, ele paga o imposto dele, mas em compensação ele não tem 13º salário, ele não tem todas as obrigações sociais que deveriam ter. Então, essa coisa de inconstitucional é muito mais uma má vontade em relação ao museu, que eu acho. Quer dizer, mais uma vez, é uma imensa má vontade. Nos foi passado uma verba de R$100 mil por mês que não cobre os custos do museu. O prédio é um prédio antigo, de 50 anos, né? É um prédio com problemas muito graves. O prédio do Oscar foi feito, aquilo era um pavilhão, né? Então é um prédio com problemas graves, de goteiras, de telhado muito estragado, Nós temos uma segurança, você paga, uma limpeza, você paga, água, luz e telefone. Esse dinheiro cobre exatamente isso. Quer dizer, não cobre os salários de 43 funcionários, sendo que 15 arte-educadores de nível universitário. Não são guias, são mais que isso, são pessoas treinadas de nível universitário, ou fazendo universidade, ou defendendo tese, que estão trabalhando com aquelas crianças que vão ao museu. Porque o museu tem essa complexidade, né? Então, o que nós estamos esperando é que um patrocínio maior possa acontecer mais futuramente, ou que a Câmara de Vereadores de São Paulo vote um decreto-lei que obriga, portanto, a criar um museu, novamente a recriar o Museu Afro-Brasil, ou um novo prefeito, ou esse mesmo prefeito que revogue esse decreto, revogue novamente e faça um decreto, ou faça existir na bancada do PFL e PSDB a criação do museu, de fato, Afro-Brasil, com todas as suas características
criadas. Mas você acha que esse mal-estar, digamos, entre a prefeitura, ela pode ser causada porque você saiu da prefeitura justamente no cargo de secretário de Cultura, com uma carta espinafrando, digamos assim, os poderes do prefeito? Não, eu não fiz uma carta espinafrando, em absoluto. Eu fiz uma carta saindo, uma segunda carta, né? Na realidade, eu não gostei de como o prefeito se portou, estabelecendo museus sem o meu conhecimento, né? Não gostei. E fiz uma carta pedindo demissão. Ele não tomou conhecimento, eu fiz uma carta pública, então. Mas a carta não era espinafrando nada, apenas punha no lugar certas questões de público-privada. O Brasil é um país, novamente, muito ambíguo nessa questão do público e do privado, quer dizer, você, entendeu? Quer dizer, as pessoas, o que o secretário de Cultura tinha de problemas? Tinha problemas de que usassem o teatro municipal para fazer batizado, casamento e tal. Os teatros tinham problemas de tal. Tinha desfile de moda no teatro, que o teatro foi todo desmontado e montou-se uma plateia, entendeu? No palco do teatro, com aquele elevador e tal. O teatro tinha problemas, assim como o teatro tinha problemas na Biblioteca Municipal de São Paulo. Você tinha todas as instituições brasileiras de São Paulo, por exemplo, o Centro Cultural São Paulo, até hoje não tem um alvará de funcionamento. Quer dizer, então, essa questão é muito grave no Brasil, e sobretudo em São Paulo, apesar do poder de São Paulo, do poderio de São Paulo, e o poder de se fazer de São Paulo e de ser reconhecido. A carta não era absolutamente espinafrando, a carta era apenas dizendo, olhe, escute, não pode botar o Museu de Arte Moderna e o MAC junto num prédio, entendeu? Não pode, não deve, por exemplo. Né? Não pode ser uma instituição particular para criar o Museu do Futebol, o Museu da Criança, sei lá. Era uma carta que eu fazia meu conceito sobre cultura. Mas justamente isso, então, Emanuel, isso não coloca em risco a continuidade do deste museu e de outros projetos, porque justamente o que você aponta? Você aponta essa fragilidade das políticas públicas em relação à cultura, praticamente uma ausência de uma cultura, de gestão de cultura. Como é que fica? Faltam lideranças, mas às vezes, por exemplo, no seu caso, você tem essa liderança forte à frente do museu, existe um selo de qualidade, existe uma marca chamada Emanuel Araújo, mas então como não se cria também uma dependência à frente do... O futuro, como se diz na Bahia, o futuro a Deus pertence. Mas, né? Emanuel, uma questão sobre o passado. O Mia Couto, escritor moçambicano, no Pensatempos, ele tem uma crônica interessante, onde ele conta a história da Honória Belo Calker, que era presidente da Câmara de Vereadores de Xenge, no litoral de Serra Leoa. Né? E essa senhora ela vai para os Estados Unidos fazer uma palestra, né? Sobre a escravidão. A vila de Xenge era de onde partiam milhares de escravos da África para os Estados Unidos. E antes de começar a palestra, ela canta Amazing Grace, né? O hino religioso famoso. E no final, quando ela para, ela começa a ser aplaudida por todo mundo, Nova York, né? Todo mundo aplaudindo a Honória Belo Calker, e ela pergunta, vocês estão me aplaudindo como uma filha da escravidão? E todo mundo confirma, né? Ela diz, bom, eu não sou uma filha da escravidão. Os meus bisavôs enriqueceram vendendo escravos. E o autor dessa música, Amazing Grace, também. Ele é da minha vila de Xenge e enriqueceu vendendo escravos. Eu faço essa pergunta pelo seguinte, um dos objetivos do museu é discutir a história do Brasil, da África, a história afro-brasileira. Me preocupa um pouco que hoje se conte frequentemente essa história como uma história edênica da África, a África como um Éden, e a escravidão como um problema racial, e não um problema de instituição, como um problema de uma instituição que atravessa as diversas sociedades, que atravessa a África, que atravessa o Brasil, que atravessa negros e brancos
e que por isso deixa essas consequências hoje, a mais óbvia de todas, a desvalorização do trabalho. Né? Claro. O nosso passado escravista desvalorizou o trabalho, tanto de negros como de brancos. Então, eu queria saber como é que desvalorizou o trabalho em geral. Eu acho que... Então, eu queria saber o que o senhor pensa dessa visão endêmica que está muito difundida na história. O problema é o seguinte, eu acho que a questão da escravidão é muito complexa, né? Porque ela nunca foi estudada a sério. Aliás, muita coisa não foi estudada a sério no Brasil. E, sobretudo, a escravidão. Né? Quer dizer, você tem livros antigos da época dos congressos afro-brasileiros de Recife, que a visão era sempre uma visão antropológica ou de um começo de antropologia preconceituosa, com Nina Rodrigues e etc, etc, etc. Isso vai até, inclusive, a Casa Grande Senzala. Quer dizer, mas acontece que a questão dessa história, o que é perversa nessa história, a gente sabe que um dos maiores escravocratas, vendedores de escravos, era justamente o Xaxá de Souza, o Francisco de Souza, que era baiano. E a gente sabe também que estavam envolvidos os negros que vendiam, que pegavam seus irmãos e traziam e vendiam no bolso do navio, e metia e vendia. Quer dizer, era um negócio, afinal. Né? Mas não se põe só desse lado da unilateralidade, de ser da unilateralidade dessa questão. Né? Mas a história do negro no Brasil sempre foi mal contada. A história sempre foi perversa com o negro no Brasil, entendeu? Quer dizer, não só a história, até hoje você tem, a publicidade é perversa. Outro dia assistimos um outdoor na cidade do negro canibal, né? Na Bahia tinha uma propaganda de um celular onde tinha um negro, um branco maravilhoso na frente e atrás estavam os negros. Quer dizer, então, são formas de você realmente rebaixar a autoestima dessa população. Agora, a história não conta de fato. Quando eu fiz quando eu fiz a exposição Negro de Corpo e Alma, era para mostrar de como a imagem do negro foi usada perversamente. Você tem tudo que você quiser com a imagem negra. Na Espanha eu encontrei um sabão Sol, que você tem um neguinho sendo lavado por uma branca, e onde ela passa o sabão Sol, ele vira branco. Né? Você tem abridor de lata de negro, você tem nozes, que é uma negra de perna aberta, que você bate, quebra nozes. Quer dizer, você tem todo um imaginário que é enorme. Todos os caça-níqueis americanos são todos preconceituosos, e toda a imagem do negro, a mais perversa. Né? O Carnaval da Bahia, hoje ainda, agora mesmo, a imagem que está lá reproduzida é do negro do CSB de 1000, entendeu? O negro caçador de armadura de pele e com lança e com um beiço desse tamanho e com o nariz maior ainda. Então, quer dizer, essa história, a gente sabe muito bem que tem negros e brancos envolvidos, ambos ficaram ricos e milionários, e com a essência dos reis do Benin, sobretudo, que é a grande, né? O grande... Que queria se unir ao Império, né? Pois é. Então, agora, não quer dizer que essa outra história, a nossa história, fosse contada diretamente. Quem sabe que Teodoro Sampaio era negro? Ninguém sabe. Emanuel, você carrega um peso muito grande nessas costas, viu? Porque desde o século XIX, que você gosta muito de frisar isso, poucos negros tiveram fala e voz. Me faz lembrar muito você o Paulo Brito, que foi o companheiro do Machado, que deu a vez ao Machado de Assis. Você assinou, você escreveu no Acorda Brasil, no Jornal da Exposição, um editorial. Não está seu nome, mas você fala eu. Eu é o diretor do museu, né, que está falando. Creio desnecessário lembrar que o problema histórico da desigualdade não é do negro, e sim do branco. Eu pergunto, quem é esse branco de verdade?
O país é tão dispar. É aquele branco de que fala o Lembo, o governador Lembo. Quem é esse branco exatamente? Ou tem negro também, quem é esse branco? Não, pode ser esse branco que o governador Lembo fala, não tem a dúvida, né? É a sociedade, essa sociedade, porque aonde está o topo da sociedade? Quem está no topo da sociedade? Né? Quem tem recursos, quem tem dinheiro, quem tem educação, quem tem livre oportunidade, quem entra e sai, com a exância de quem entra e sai. Quem são? São mesmo essa elite que Lembo fala, branca. Claro que é ela, nem tenha dúvida. Agora, o problema é do branco, sim senhor. É ele que tem instituído as questões, seus poderes, que tem constituído seus recursos, seus bens, seus apartamentos fechados com grade, entendeu? São eles que sofrem de violência, como todo mundo sofre, porque exatamente as pessoas elas estão outside, elas estão eliminadas de uma sociedade da qual é gerada a violência contra a violência. Em Pernambuco, no dia 1º do ano, você vê quiosques armados em 8 quilômetros de praia, armados no espaço público, armados quiosques com banheiros, com música, com orquestra, com tapete de peça, com bandejas de prata que passam por seus perus, etc, etc, para a praia. Entendeu? Quer dizer, e o povo faz o quê? O povo espia. Né? Agora, esse povo é uma maravilha, concordo que espia, né? Esse povo deveria ir lá e pegar todas aquelas bandejas de prata, entendeu? Tomar tudo aquilo de volta. Emanuel, uma pergunta bem amena. Dizem que a criança é o pai do homem. É bem amena, você merece uma pergunta bem amena de infância. Você foi expulso de vários colégios lá em Santo Amaro, né? Todos os colégios da cidade. Aí seu pai te pôs para trabalhar com 9 anos, etc. E a palavra que aparece é rebelde. Já falaram em dor. E você se considera um rebelde? Porque você tem umas posições que... Não, eu sou um rebelde mesmo. Eu entendo, assumo que eu sou um rebelde. E assumo exatamente porque foi uma conquista ser rebelde, né? Desde aquela época. Sabe por quê? Porque eu entrei numa escola, me puseram na escola aos 4 anos de idade. A professora, dona Carminha, que em bom lugar esteja, que foi a professora de todas a classe alta e média de Santo Amaro. Por lá passou todas as pessoas bem-nascidas da cidade, e meu pai tinha direito, tinha 2 colégios, as freiras, as meninas e Dona Carminha. E Dona Carminha usava o método absolutamente medieval. Ela punha a gente de castigo em cima de milho, tinha banco furado, ela fazia cantar 2 e 2 é 4, 2 e 2 são 4. E se você dissesse 2 e 2 são 5, ela te puxava a orelha. Se você não escrevesse desse jeito, com a mãozinha, com o dedinho para fora, para firmar a caligrafia, tal, tal. Então eu realmente me sinto um cara do século XIX, né? Então é engraçado, porque isso é 40, isso é 45, né? No final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então daí realmente... Daí eu me tornei o mais rebelde desse mundo. Além de que, por qualquer circunstância que eu não sei, sempre cai na minha cabeça alguma coisa. Entendeu? Devo ter algum karma aí que cai na minha cabeça. Mas hoje... Entendeu? Não, você aguenta. Hein? Hoje você está calmo. Voltamos daqui a instantes com o programa que tem na plateia Mário Zan Pereira, sociólogo e diretor social de comunicação da Odesca, Tereza Rodrigues, advogada, Hubert Alqueres, presidente da imprensa oficial do Estado de São Paulo, e Luiz Carlos Santos, professor da Uníbero, coordenador de História Oral do Museu Afro-Brasil. 20 de novembro, dia da Consciência Negra, nós entrevistamos Emanuel Araújo, diretor do Museu Afro-Brasil. A primeira pergunta do bloco é do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Vamos ver. Como é que você vê hoje essa variedade das manifestações num único artista? O artista hoje, o artista plástico hoje, a partir da chegada firme, não é, consolidada desse conceito da instalação, o artista plástico passou a ser um artista múltiplo, né, multifacetado,
E acho que você mesmo, com tudo que tem feito, né, todo o trabalho de curadorias, de sistematização, visão sistemática das artes plásticas no sentido muito amplo. Como é que você vê essas modificações todas ao longo desses anos? Quer dizer, o que é que eram as artes plásticas naquele momento, o que é que elas são hoje? Tem que responder assim. É tão engraçado de responder. Responder não é? Não. Mas, enfim, eu acho que eu fiz 66 anos de idade agora, no dia 15, mas comecei minha vida artística muito cedo. Comecei aos 25 anos de idade. Um pouco antes, mas eu estou contando 25 anos de idade, pensando em São Paulo e Rio, onde eu tive as minhas primeiras e mais importantes exposições, porque uma foi na Galeria Bonino e a outra foi na Galeria Astéia de São Paulo, que eram as duas grandes galerias do Brasil. Quer dizer, é claro, eu tinha uma sorte enorme de ter sido apresentado por Jorge Amado a algumas pessoas, mas também tinha meu talento aí, naturalmente, para ter esse espaço aberto em São Paulo e no Rio, portanto, né? Agora, eu convivi com muita gente, como de Cavalcante, Bonadei, artistas Volpe, artistas, o Odeto Gassoni, que foi uma pessoa que me ajudou muitíssimo em São Paulo, o Ianelli, a Tomifi. Há gerações de artistas, né, e a arte foi se modificando, né, não mais na representação plástica, não mais na linguagem plástica, mas na linguagem conceitual, né? E, quer dizer, essa ideia da arte hoje, da arte contemporânea, verdadeiramente, a arte contemporânea, a que se faz up-to-date hoje, né? É uma outra questão da arte, quer dizer, eu não saberia dizer o que é isso. Eu, pessoalmente, tive sempre um problema, e o Brasil, o artista brasileiro, de uma certa forma, tem, que é uma questão de mercado. Quer dizer, eu não fui empurrado, digamos, para outras atividades por uma questão do mercado. Foi mais por uma questão política mesmo. Eu fiz no Centro Popular de Cultura e aquilo me deu todo um embasamento político em relação ao público, à coisa pública, né? Eu fui do CPC, do Centro Popular de Cultura, fiz todas as ilustrações na Bahia para o método de alfabetização do Paulo Freire, quer dizer, fiz coisas com Capinã, fiz coisas com Chico de Assis, cenografias, quer dizer, eu de repente me vi num universo em que estava tudo isso acontecendo, né? Emanuel, por isso mesmo, agora deixa eu terminar de dizer um pouquinho sobre o Gil. Então eu acho que, diferentemente do músico, né, que tem um ponto de vista e que tem uma carreira, o artista plástico, ele tem que ter, ele não, no Brasil não há um mercado que possa facilitar a vida de um artista, né? Quer dizer, os museus não compram, não há grandes das universidades, como nos Estados Unidos. Você tem um mercado que consome, mas o mercado muda muito. Por exemplo, eu vivia muitíssimo bem vendendo gravura. Hoje ninguém mais quer falar em gravura, não existe mais gravura, acabou a gravura no Brasil. Entretanto, foi a gravura que fez o grande nome do Brasil na Bienal de Veneza, não foi o papel, vamos dizer, né? Aldeir Martins, Faigo Ostrov, Isabel Pons. Quer dizer, então, a arte mudou muito. A arte hoje é uma outra discussão. É uma discussão até muito mais política, vamos dizer, do artista perante a sociedade, perante o que ele entende de estar nesse mundo, de como ele discute, de estar antenado com todas as coisas. É diferente. Agora, eu acho que essa discussão, ou melhor, eu acho que o que vai ficar disso ninguém sabe, porque como você vai resolver a questão de guardar uma instalação de um artista? Você tem um projeto que você guarda e quando você quiser executar, você chama alguém que execute. Então, essas são essas discussões do material, do imaterial, que vai ser da arte. Emanuel, você como um diretor de museu, a Pinacoteca era uma coisa antes de você entrar lá, 8 anos depois, a Pinacoteca é um dos museus mais importantes do Brasil. Você mudou muita coisa no museologia e você pode responder o que é que vai ser feito no futuro com as instalações, como é que elas vão ser guardadas,
como elas vão ser reapresentadas no futuro, se isso vai ser filtrado ou se o que vai realmente sobreviver é uma arte mais que tem um suporte mais tradicional. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu fui diretor da Pinacoteca por 10 anos. Eu acho que, quando eu entrei na Pinacoteca, eu discuti a questão do perfil do museu, né? Do que o museu seria como o museu do século XIX, que em São Paulo, portanto, a Pinacoteca privilegiaria o século XIX, o MASP, os séculos anteriores europeu, o MAC, o século XX, europeu também, do modernismo europeu, e o MAN, o Museu de Arte Contemporânea, vamos dizer, né? Agora, o que eu sinto é que você hoje vai nessas feiras de arte e a arte virou uma coisa globalizada, né? Quer dizer, você vai na Arco e a Arco apresenta o que tem 250 galerias de arte, eu acho, mais ou menos, a Arco, e os artistas são todos uns parecidos com... Você encontra Marcelo Nietzsche, que foi feito aqui antes, você encontra Beatriz Milhazzi, que foi feito aqui, e que agora são fazem na Europa, quer dizer, então isso virou uma coisa que não tem mais domínio, né? Você não mais tem uma característica de um artista como Volpe, né? Quer dizer, não tem mais esse sentido, a arte mudou completamente, ou um escultor contemporâneo, né? Mas o mercado parece aceitar isso bem, porque os preços são altíssimos. Pois é, eu acho que esse mercado que aceita isso, eu não sei onde que ele está de fato. Eu não sei se isso de fato é uma ditadura dos curadores. Porque há uma ditadura de curadores que corre o mundo inteiro. Uma associação internacional que eu conheço, que Peter Weihenmayer, diretor do Kunstferrari de Frankfurt, era um dos presidentes, e eu trouxe ele aqui até para conversar para criar uma conexão no Brasil, e foi um fracasso. Teve Araci Amaral e mais 2 pessoas e acabou-se. Não teve mais ninguém. Mas, enfim, o que eu acho é que eu não vejo como você resolver essa questão da imaterialidade da obra de arte. Não tem como, entendeu? Você não tem, quer dizer, os meios pelos quais os artistas produzem, eles não são passíveis de técnica, eles eles são aleatórios. Então, eu acho que essa coisa da arte contemporânea, não quero ser reacionário, mas eu acho que a questão no Brasil é que, de repente, tudo tem que ser arte contemporânea. Quer dizer, você não tem uma revisão nunca de nada, de um monte de artistas que produziram, que foram importantes, que tiveram seu momento no Brasil, e não se faz revisão aqui. A não ser o concretismo, né? A não ser o concretismo, porque existe um momento internacional para Lígia Clark e para Eric Sica, e só para eles, né? E no mais, que novamente volta a ser uma questão de curadoria, do curador que impõe internacionalmente. Não quero dizer que não são 2 grandes artistas, são 2 grandes criadores, né? Mas são eles 2. Né? Agora, Emanuel, você é artista, curador e diretor. Essas funções, alguma delas atrapalha a outra? Como é você circular por esses 3 níveis? Pois é, eu circulo por esses meandros, né? Por esses 3 meandros, de uma maneira interessante. Eu acho o seguinte, eu quis tirar de mim a questão de ser... Bem, eu tive essa formação de fazer cenografia com Carlos Murtinho, com Chico de Assis, cenografia, figurino e tal. A minha formação foi uma formação de escola de belas artes do século XIX. Ali você aprendia perspectiva, você desenhava busto grego, etc, etc. Então, a minha formação é uma formação acadêmica, na realidade. Né? Indo embora, eu não tenha terminado o meu curso de belas artes, porque eu achava aquilo muito chato. Mas o que eu acho eu sempre quis tirar de mim a angústia de ser artista, de ter que vender a obra para comer, entendeu? De ter que estar nesse desespero da obra. Então eu quis fazer muitas coisas, como eu sabia fazer coisas e sei fazer coisas. Eu fiz artes gráficas, fiz curadorias, faço curadorias, mas porque tenho um interesse, eu tenho uma grande curiosidade pelas coisas, entendeu? Quer dizer, então, a mim me interessa muitas coisas. Eu sinto que eu não tenho mais tempo, não tenho o tempo que eu necessitaria para
completar essa minha curiosidade. Eu tenho uma grande curiosidade, então eu acho que as curadorias suprem isso. Eu tenho enorme respeito à arte brasileira, a certos artistas, e por isso eu fiz uma série de livros, interessei empresas para fazer livros de arte, como a MWM, que era uma empresa alemã, que foi feito o Bonadei, artistas como Flávio de Carvalho, interessei pessoas que escrevessem sobre esses artistas, porque eu fiz quase mais de 20 livros de arte brasileira, justamente pensando nessa memória. Eu acho que a memória é fundamental, né? Quer dizer, eu acho que também isso eu aprendi nos Estados Unidos. É fundamental a memória. Então, você assistiu Mas a sua obra não é prejudicada? Você expõe a sua não obra é, porque na realidade eu produzo o meu trabalho lentamente, sem angústia de vender, né? Não é que eu ganhe dinheiro, que eu supro a minha sobrevivência com outras atividades. E eu também, ninguém pode ser artista o tempo todo. Bobagem. Então, Emanuel, você falou agora mesmo, né? A memória é fundamental. A gente sabe, nós somos todos, acho, como brasileiros, como negros, tão agradecidos, né, ao seu trabalho presente, mas eu acho que você, apesar de dizer, bom, a arte está globalizada, mas você também é um artista sem fronteiras, né? Você falou-se, acho que pouco disso aqui no Brasil, mas você deu uma grande contribuição, os chilenos te são muito agradecidos pela assessoria que você deu para a criação do museu, que é o Museu de Memória de Salvador Allende. Eu não sei se você poderia falar um pouquinho desse projeto, mas a gente sabe que no Chile ele tem sido bastante... mas aí já entra na questão da museologia, né? Quer dizer, então eu me interessei por coisas, eu me interesso por coisas, eu sei do momento, mas eu não sei se prejudica uma coisa ou nada. Como eu não quero ter angústia de pensar que eu vou ficar imortal, entendeu? Então, para a minha arte, no momento que eu estou pensando nela, eu vou para o ateliê, trabalho, estou preparando uma grande exposição de 40 anos de trabalho no Instituto Tomiotaki, que é uma grande exposição onde muita gente vai ficar surpresa das muitas coisas que eu fiz, desde cartazes e o Partido Comunista e as ilustrações que eu fiz e todas as coisas. Agora, eu tenho, por outro lado, uma capacidade enorme de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu sou um neurótico para trabalhar, um alcoólico mesmo. Agora, do Chile... Eu fui convidado pela Isabel Allende para fazer um projeto para o Museu Allende, que é um museu extraordinário, porque é um museu de arte e é um museu e a memória do Allende, que foi muito destroçada pelo golpe militar. O museu é fantástico, porque o museu chama de Sala da Solidariedade e tem uma coisa fundamental, que tem o Mário Pedrosa na frente. Né? Foi ele o pensador e o grande, porque ele era o vice-presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte naquele momento e ele estava exilado no Chile. E ele ajudou muito a pensar naquele museu e trazer obras fantásticas do mundo inteiro. Quer dizer, é o único museu no mundo que tem mais de 2.000 obras de primeiríssima qualidade, todas doadas. E eu queria registrar que o programa tem na plateia esta noite Vilma Eide, colecionadora de arte brasileira e presidente do Instituto Imaginário do Povo Brasileiro, José Henrique Lobo, ex-secretário particular da Prefeitura de São Paulo na administração José Serra, Ângela Oliveira, jornalista especializada em assuntos culturais e em física quântica, Armando Castro, professor de marketing especializado em marketing corporativo e institucional. 20 de novembro, dia da Consciência Negra, entrevistamos Emanuel Araújo, diretor do Museu Afro Brasil, e o bloco começa com a pergunta do deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo. Veja só. Professor Emanuel, minha saudação fraternal. Primeiro, parabéns pelo trabalho à frente do museu. Este museu que, pela sua localização, sobretudo pelo seu conteúdo, tem dado uma extraordinária contribuição à consciência do povo de São Paulo e do Brasil. Uma pergunta: como o museu se sustenta? Tem sido fácil? Caro Vicentinho, nunca é fácil o museu sustentar o Museu do Brasil. Não é prioridade para nenhum governante, né? Quer dizer, é a questão da memória. Isso é muito interessante porque, voltando aos Estados Unidos, e tinha um programa na TV, no canal 13, sobre Jesse Norman. E
E era um programa sobre ela, aquela cantora extraordinária, Jesse Norman. E naquele momento, e aí ela fazia, portanto, esse programa de televisão trazia a imagem da Jesse Norman desde a escola primária. Então, ela no ginásio, ela, enfim, nas primeiras aulas de canto, quer dizer, essa questão da memória, que para os Estados Unidos é fundamental, e, portanto, o papel tem um valor importante. O papel, né, que aqui no Brasil não se respeita o papel, quer dizer, aquela história. Então, eu acho que, Vicentinho, você sabe dessas coisas que, aliás, você pode ajudar a gente no museu, né, lá na Câmara Federal, conseguindo uma verba para nosso museu, porque o museu precisa de recursos e tal. Além do mais, é um museu que, institucionalmente, é difícil você ter o patrocínio. Fora de instituições como a Petrobras, que foi fundamental nesses 2 anos, o apoio da Petrobras. Mas nem sempre o marketing quer aliar o seu nome, o seu prestígio à questão do negro, né? Quer dizer, o negro não está ainda na mídia brasileira, né? Emanuel, por isso eu preciso te perguntar, desculpe te interromper, mas veja bem, eu não sairia daqui sem fazer essa pergunta. Você é muito ousado, você sabe disso. Você ousou fazer aquilo que o Estado brasileiro não fez durante todos esses anos, que foi justamente pôr a mão na ferida da história e contar os vários lados da história, porque eu imagino que que o museu tenha etapas que ainda nos surpreenderão muito e que trarão, inclusive, essas questões críticas que foram aqui levantadas, por exemplo, pelo Demétrio, as próprias contradições históricas do povo negro, a economia escravista que incluía negros e brancos e todos, e eu imagino que isso vai acontecer. Agora, você nunca foi ingênuo também. Então, você sabe que você você criou um caminho, que é um caminho que não foi feito pelo Estado, porque o Estado não quis fazer. E não foi feito por setores da sociedade, quando puderam, porque também não quiseram fazer, porque essa não era a história que se esperava fosse contada. E veja bem, agora ela vem coordenada e vem comandada por um ousado homem negro, que não é, de fato, um dirigente histórico daqueles que sempre controlaram a história do negro. Então, eu estou dizendo isso porque você deve ter expectativas em relação ao Estado, expectativas em relação à sociedade, e é preciso que a gente diga que você está cumprindo um papel que precisaria ter sido cumprido há muito mais tempo. Agora, ele precisa ser, de alguma forma, compartilhado, não é? E as expectativas também precisam ser, de alguma forma, compartilhadas. Dulce, vou te dizer, eu tenho a minha estratégia, é muito simples, né? A minha estratégia é sempre fazer, e fazer com que o fazer signifique, de fato, a importância. Quem esse negro pensa que é? No fundo é isso que estão dizendo. Esse negro pensa que é isso, então pensa assim. A Pinacoteca foi feita assim. Quando eu cheguei à Pinacoteca que passou por tantos diretores da universidade, não é que eles não tenham competência, mas eu acho que um diretor de museu não pode ser um funcionário público. Então, quando eu entrei na Pinacoteca, e no segundo dia que eu estava como diretor da Pinacoteca, o segurança me chamou às 2 horas da manhã e me disse: Emanuel, vem aqui urgente porque o museu está alagado. Então, eu digo: meu Deus, por que eu se meti nessa história? E fui 2 horas da manhã e tal. E aquilo era Veneza, né? Toda a parte de baixo do museu refletia a parte de cima. E aí eu descobri por que a Pinacoteca, os pátios, a reserva técnica e toda tinha uma mureta. Você pulava sempre uma mureta. Por quê? Porque era para conter a água da chuva. Então, a minha perspectiva é sempre essa de fazer primeiro. Então, no dia que eu entrei, no dia que o Marcos Mendonça me convidou para continuar como diretor da Pinacoteca, o governador Covas acabou com o Buenos Aires, que era o sistema de contratação que existia. Porém, eu já tinha um compromisso que era extraordinário, que era a minha chance de mudar o museu, que era a exposição do Rodin. E que o Jacques escolheu o Rodin em detrimento a outros museus importantes da cidade, porque ele achava que aquele espaço Rodin gostaria. E eu acho que foi exatamente coisas
de escorpião para escorpião. Nascido 100 anos depois, ele em 1840 e eu em 1940, então deu certo, ambos escorpiões e tal. E aí eu digo, bem, não posso jogar essa ideia fora. Eu contratei as pessoas, eu fui de porta em porta, comprei fiado as coisas, fiz a cenografia da Pinacoteca. Paulo Mendes da Rocha já estava trabalhando a minha chamada na Pinacoteca, escoramos todos o piso da Pinacoteca, foi todo escorado. Pusemos plástico nos telhados para não ter chuva, né? Para não molhar, tirar uma goteira bem em cima da Eva. E aí, entende, o Covas entrou na exposição e eu senti no olhar dele que ele tinha comprado a ideia da Pinacoteca. Mas mais do que isso, eu estava na minha sala, olhando para a fila e passava o Verfort com a Madalena. Eu fui lá, tirei o Verfort, peguei o Verfort e entrei exatamente pelo aquele, né, para aquela estrutura de madeira, de que o ministro tem que ajudar esse museu. São Paulo nunca tem um centavo do Ministério da Cultura. São Paulo nunca tem dinheiro do governo federal, portanto, você tem. Ele disse, não, eu dou dinheiro. Dou os 4 milhões. E deu os 4 milhões. E assim a reforma do Paulo Mendes da Rocha foi completada. E, portanto, depois disso, tivemos que conquistar outras ações. Tivemos que fazer a reserva técnica e o ateliê de restaurar obras. Fizemos um mutirão para restaurar mais de 50 obras, as doações do Banco Safra. Tudo isso foi por quê? Porque exatamente havia, portanto, ali uma perspectiva de trabalho que estava dando certo. Ou seja, então, para mim, é isso que eu quero. A coleção é minha, mas ela não, na realidade ela não é minha. Ela é do Estado de São Paulo, ou ela é do povo de São Paulo, do povo do Brasil. Agora, o que eu quero é que ela tenha, eu tenha a segurança que ela vai ser preservada. Né? Emanuel, você falou em localização e eu ouvi dizer que você tem vontade de tirar o museu do Ibirapuera. E eu queria saber por que e para onde. Aproveita que o tempo é curto e responde junto o seguinte. O senhor tem uma frase que eu acho muito boa que diz que São Paulo precisa de museu porque não tem praia. Claro que o senhor não quer dizer que onde tem praia não precisa ter museu. Mas isso diz alguma coisa sobre uma visão para São Paulo e para a cultura. Mas veja só, eu gosto muito do Parque Ibirapuera, é um lindíssimo espaço, né? Mas São Paulo tem essa história, é como se utiliza a Avenida Paulista. Né? Tudo acontece na Avenida Paulista. Agora, você tem a Avenida Paulista, tem quantos hospitais? 6 ou 7 em torno daquilo, né? 14. Hein? São 14. 14 hospitais que está sempre truncado pelo trânsito de São Paulo. O Parque Ibirapuera é uma coisa. O Parque Ibirapuera é o piscinão de Ramos de São Paulo. Entende? O piscinão de Ramos é o Parque Ibirapuera. Além de que tem ainda a GCM que controla os portões do parque. Que é a Guarda Civil. A Guarda Metropolitana de São Paulo. Então, o museu está a 100 metros da porta 10, do portão 10, e as pessoas não podem entrar com o seu carro para o parque, para o museu. Então, nós vivemos ali cercado pelo auditório, que aliás é lindo, o auditório é maravilhoso, mas quando o auditório faz um espetáculo fora, o vidro do museu balança, aquilo parece que vai cair aquilo todo lá. Quer dizer, essa questão da infraestrutura, novamente, quer dizer, você tem um auditório, mas na hora que o auditório está voltado para fora, o som incomoda os vidros do museu. Então, aqui, né, você tem, vira e mexe, você tem espetáculo. Então, você diria que essa junção de tantos equipamentos culturais é completamente promíscua, porque corrida do Pão de Açúcar e qualquer coisa que tenha nessa cidade, shows, são todos, seja lá de quem for, que queira vender o seu espetáculo, vai no parque, ou que começa ou termina naquele parque e você não tem acesso. Se você tem todos os rapazes, toda essa juventude que anda de skate, né? Que vira e mexe e venda pelo vidro. E cada vidro do museu custa R$1.000 para trocar. E geralmente a família pobre não pode comprar.
Quer dizer, então eu acho que o museu... Para onde seria? Não, eu acho que, apesar de que eu acho que o prédio de Oscar Niemeyer é deslumbrante, o museu é lindo por isso, pelo espaço dele, né? Ele casou de novo, pode fazer outro? Hein? Ele casou de novo e pode fazer outro agora, não é? Fazer outro. Mas não é o caso. Eu acho que o museu tem que estar num lugar onde você passe e entre, entendeu? Eu acho que o fato de você ter que entrar no museu via automóvel, por um portão que você nunca pode entrar, tem que ir para o portão 3 e fazer uma grande caminhada, isso dificulta que o público mais idoso possa frequentar o museu. Então, eu acho que eu gosto muito de uma região de São Paulo que está abandonada, que está esquecida, que eu acho maravilhosa, que é o Palácio das Indústrias e as Retortas. Aquilo lá é uma maravilha. Aquele grande parque que tem 800 lugares para estacionar carro, você recupera toda aquela região de uma certa forma, claro. Você, né? E, naturalmente, terá muita gente que reclama que tem um museu negro dentro do parque do Jardim Zona Sul, ou fica com seu espaço só para os brancos. Nosso tempo acabou, mas eu queria fazer uma última pergunta de Antônio Marcos, a resposta tem que ser curta. Ele aqui de São Paulo pergunta por que a parada gay tem mais cobertura da imprensa do que a parada dos negros no dia 20 de novembro. Ah, difícil, né, de responder sobre essa questão. Isso aí é uma questão universal, né, da parada gay. Onde é que tem uma parada gay outro dia? Israel tem parada gay, quer dizer, então há um complô internacional, né? Negro só tem dos gays. Enfim, eu acho que a pena é que exatamente os negros brasileiros, eles não se entendam a ponto de não se entendam e não se falem, não dialoguem para ter o poder de eleger candidatos, de mudar as coisas, de botar no Itamaraty diplomatas negros, entendeu? De pôr no Exército, na Marinha, nesses lugares que são historicamente preconceituosos. Muito obrigado, Emanuel Araújo, obrigado aos entrevistadores, a você que está em casa. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, 10h40, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.